Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado tributarista Mário Franco falando sobre o projeto de lei 1087, conhecido como mini-reforma do Imposto de Renda. O advogado Marcos Tavares Leite explicando norma da Receita Federal que impõe implantação de uma mudança no sistema de abertura de empresas, prevista para o próximo dia 27. Também esteve conosco o economista Hudson Bessa. E nesta semana o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe Marcos Pereira, deputado federal e presidente nacional do Republicanos. Fique conosco. Olá, amigos do SIMP, aqui é o professor Hudson Bessa mais uma vez. Hoje vamos falar sobre um assunto que já está um pouquinho batido, que é tarifaço, mas agora, recentemente, o Brasil entrou agora no olho do furacão. A gente estava ali meio numa posição confortável, um pouquinho afastado, e o Trump anunciou uma taxa de 50% para o Brasil. Então, as exportações brasileiras, a partir de 1º de agosto, passarão a sofrer essa tarifa. Vamos lá. Algumas pessoas têm dito que o Trump pode recuar e, portanto, estão amenizando um pouco a gravidade. Eu acho que a gente deveria pensar que o dano já está feito. Imagine você, empresário, sabendo que vai ter uma tarifa. Você pode antecipar a sua compra de estoques. Para você fazer isso, o que vai acontecer? Você vai ter que ter um desembolso de caixa. Isso vai levar para você a um fluxo de caixa piorado, vai levar você talvez a um problema de liquidez. Se lá na frente a tarifa existir, será que você vai conseguir vender? Porque o empresário brasileiro americano conseguirá repassar o preço? Você não sabe. Se ele não conseguir repassar o preço, você não vai vender, por problema de receita. Mesmo que ele repasse, você já teve agora uma questão de quê? De fluxo de caixa, já gastou seu dinheiro. O que eu estou querendo dizer com isso? Este ambiente de incerteza, vai e volta, avanços e recuos, ele cria muita incerteza. Ele atrapalha o seu fluxo de caixa, atrapalha o seu fluxo de produção, coloca em risco a sua margem operacional, coloca em risco a sua receita. Tudo isso cria um caldo onde você cria o quê? Uma paralisia. Muitas pessoas estão preferindo fazer o quê? Deixar de comprar, deixar de vender, estão adiando decisões de investimento. Com isso, o que você cria? Um ambiente onde, com essa incerteza toda e tanta intercorrência, você fica à margem, você fica vulnerável a quê? A um fluxo de caixa que fica muito volátil, há um fluxo de receita que fica muito volátil também. Tudo isso faz com que você aumente o risco da sua operação, como eu já coloquei aqui, e também faz com que você, além desse risco maior, crie uma paralisia na sua decisão de investimento. Vou investir ou não vou investir? Isso vai fazer o quê? Provavelmente na economia, isso vai criar alguns choques. Escassez de produto pontualmente, questão de margens, pontualmente, repique de inflação. São vários pontos onde você vai criando de intercorrência na economia que vão se somando, criando um ambiente de maior inflação, menor crescimento, menor rentabilidade, menor margem. E tudo isso, infelizmente, torna a sua operação muito mais perigosa. Mas, obviamente, há solução. Qual é a solução? Primeiro, se planejar. Depois, tentar fazer bons acordos comerciais. Depois, priorizar muito bem a sua atividade. Se manter muito bem informado. Sempre tentar participar de boas decisões. Associações de classe, por exemplo, como o SIMP, use para poder se informar e participar das discussões também. Então, se proteja, pense bem, planeje, tome decisões com bastante consciência. É isso aí, minha gente. Grande abraço. O SIMP cresceu e hoje estamos presentes em 27 estados da Federação, sempre na defesa do MEI, da micro e da pequena empresa. SIMP Nacional, entidade civil com sede em todos os estados do Brasil. SIMP São Paulo, entidade sindical. SIMP Internacional, Estados Unidos, China, Japão e Portugal. SIMP, ao seu lado, crescendo por e com você. Todos nós sabemos que recentemente tivemos a reforma tributária na tributação sobre o consumo,
sobre aqueles bens e serviços que compramos todo dia e pagamos, né? Ela ainda vai ser implementada durante longos anos e ainda está para ser regulamentada. Mas eu quero chamar a atenção para uma outra mini-reforma que está no Congresso Nacional. É o projeto de lei 1087, e agora pelo imposto de renda, que, na minha opinião, é o imposto verdadeiramente da capacidade contributiva de cada um. O que está em jogo nesse projeto de lei? Primeiro, isenção para as pessoas físicas que recebem valores de 5.000 até 7.500, né? Podendo, então, ficar isentas sem pagar qualquer imposto de renda. E aí, uma outra medida de justiça social, na minha opinião, que é a tributação das rendas mais altas. Vai se criar o chamado imposto mínimo para aquelas pessoas físicas que recebem acima de 50 mil por mês, ou seja, 600 mil por ano, numa alíquota que vai variar até 10% para aqueles que recebem 1.200.000 por ano, né? A forma é uma compensação para se poder dar isenção à camada mais baixa. Isso beneficia mais de 10 milhões de pessoas. Por outro lado, aqueles que vão pagar esse imposto mínimo até 10% são no máximo 150 mil pessoas. Portanto, é uma reforma muito abrangente. Está no Congresso Nacional e deve ser votada ainda no início de agosto ou de setembro, quando o Congresso retornar do seu recesso de meio de ano, né? Nessa confusão entre Congresso e governo, vocês sabem do problema do IOF, esse projeto de lei tem sido, pelo menos, um lugar comum no sentimento tanto dos deputados, senadores, quanto do Poder Executivo, para poder ter um pouco mais de justiça social num país tão desigual. A Receita Federal editou uma nota técnica COCAD 181 de 2025, determinando alterações no que diz respeito ao registro de comércio e as inscrições do CNPJ, com prazo agora para que as juntas comerciais se adequem até dia 27 de julho. Nessas alterações, é necessário que a empresa defina já no ato do registro da empresa qual o sistema tributário, qual o regime tributário a qual ela será adequada, a qual ela vai adotar: o Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Atualmente, quando se faz o registro e o pedido de inscrição no CNPJ, as empresas têm até 30 dias para fazer essa opção, para determinar o regime tributário. Agora será no ato do registro. Alguns têm criticado essa posição, essa redução de prazos, justamente porque a empresa, para iniciar suas atividades, contratar, fazer um contrato de locação, adquirir produtos e insumos, ela precisa já verificar essa situação para então ver qual o regime tributário mais adequado. Então poderá gerar maior insegurança e maior burocracia. Além disso, a inscrição no CNPJ sai do fluxo atual e entra num outro sistema onde terá que ser preenchido um formulário, um pequeno questionário, que ainda não está bem definido quais são os elementos que vão constar desse formulário, para então fazer a emissão do CNPJ. Portanto, parece, segundo muitas entidades empresariais que estão pedindo inclusive a prorrogação do prazo para poder fazer essa adequação, que pode gerar mais tempo no registro de comércio e maior burocracia. Do outro lado, a Receita Federal coloca que não vai haver grande modificação. Ela determina essa questão do regime tributário imediato, mas todo o sistema mantém digitalizado, informatizado e seguro, e que tudo isso está sendo feito para já prevenir e trazer uma adequação mais rápida dentro da reforma tributária. Portanto, há críticas no sentido de que pode aumentar a burocracia e demorar ainda mais para o registro de comércio, além dessa insegurança determinando a opção imediata do regime tributário. Do lado da Receita Federal, ela defende um sistema mais moderno, digitalizado e que não deve alterar a burocratização.
Assim, o SIMP vai acompanhar todos esses trâmites, vai estar junto com as juntas comerciais, vai acompanhar toda essa tributação com a Receita Federal, com os órgãos do governo federal e estadual, para que haja realmente uma adequação, para que seja dado segurança jurídica em todos os momentos, diminuição da burocracia, aceleração no registro de comércio para todas as empresas. Há um medo aqui que essas novas ações atinjam principalmente as microempresas e as empresas de pequeno porte. Por isso, o SIMP vai acompanhar, vai levar propostas de alteração, de adequações, para que se resguarde a formalização das empresas, a manutenção das empresas que já estão na formalidade e estimular principalmente a atividade da micro e da pequena empresa, a maior geradora de emprego e renda do Brasil. A cada dia que passa, os golpes contra os consumidores ficam mais elaborados, principalmente por conta da tecnologia e do vazamento de dados. Hoje, os golpistas têm acesso a nome, telefone, endereço, datas, contatos, parentesco. Eles têm hoje informação a respeito de todos os dados do consumidor. Um dos golpes que hoje tem sido aplicados contra os consumidores é chamado golpe do presente de aniversário. E ele funciona basicamente assim. No dia do aniversário do consumidor, o consumidor recebe uma ligação ou uma mensagem de alguém que seria o entregador de alguma loja de presente, perfume, algum tipo de produto, e sendo o aniversário dele, ele realmente acredita que pode haver uma entrega, ele pode estar recebendo ali algum tipo de presente, algum tipo de produto. Quando ele então chega para receber esse presente no dia do seu aniversário, esse entregador pede o seu cartão para pagar uma taxa de entrega, normalmente muito baixa, R$2, R$3, alguma coisa nesse sentido. Então a pessoa vai e paga por meio do cartão. E nesse caso é muito comum eles não aceitarem dinheiro, eles querem o cartão. E quando o consumidor então passa o seu cartão, naquele momento acontece o golpe. Todos os dados do cartão são subtraídos e a partir desse momento várias transações são realizadas. Quando você vai ver, essas transações já passaram e você tem um prejuízo enorme. Se você então notar esse tipo de situação, primeiro, tente não passar o seu cartão, pague com outra forma ou não aceite. Eventualmente, ligue para a pessoa que em tese teria enviado aquele presente para você. Assim que você souber, ou se você não conseguir cair no golpe, ligue para o seu banco, ligue para o seu cartão de crédito, bloqueie todos os sistemas, em todos os aplicativos, faça um boletim de ocorrência e registre tudo isso junto com o banco. Nesse caso, o banco ele deve ressarcir, deve estornar as transações e eventualmente até indenizar o consumidor. É de responsabilidade do banco precaver o consumidor e impedir que esse tipo de golpe seja aplicado. Na dúvida, procure o PROCON ou algum outro órgão de proteção do consumidor. Queremos ouvir a sua opinião sobre temas, críticas, sugestões e até mesmo elogios. Nos siga nas redes sociais e acompanhe o SIMP. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é Marcos Pereira, presidente nacional dos Republicanos e deputado federal. É um prazer tê-lo conosco. Uma alegria, Cury, voltar aqui para falar com você e todos os nossos telespectadores. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Bem, o país hoje vive um momento ímpar, de oportunidade ou de crise. O seu artigo dessa semana levanta vários e importantes aspectos. Dentro do artigo escrito do Estado de São Paulo, se fala contrário ao aumento do IOF. Nos explica por quê, para que todos possam participar, aqueles que não viram o jornal Estado de São Paulo. Claro, é importante dizer que desde o primeiro momento que o governo federal editou o decreto aumentando o IOF, eu liguei imediatamente para o presidente da Câmara dos Deputados, que é do meu partido, partido o qual
eu sou o presidente nacional, dizendo que me manifestaria contra, porque o aumento de imposto não é a melhor saída para o déficit público do orçamento da União. A melhor saída, a meu ver, é buscar fazer reformas estruturantes, como, por exemplo, a reforma administrativa e também fazer um corte de gastos, em certa medida, sobretudo em despesas mal gastas pelo governo federal. Por exemplo, há alguns programas sociais aí que a gente sabe que tem uma série de fraudes, tem pessoas recebendo que se fizer um pente fino não faz jus àquele benefício, e o governo precisaria ter um olhar mais de perto sobre isso, porque nós verificamos recentemente, né, Cury, um escândalo sem precedentes no INSS, em que os aposentados estavam sendo roubados. Isso é má gestão do recurso público. Portanto, a minha defesa é que o governo possa rever as despesas, cortar gastos, melhorar a qualidade dos gastos públicos para evitar o aumento de impostos. Até porque, para terminar, os números divulgados de arrecadação neste ano foram recordes absolutos, sem precedentes. Então, a arrecadação está vindo não pelo aumento de impostos, mas pelo giro da economia. Então, o que tem que fazer é a outra ponta, é aquela máxima, né? A pessoa que está nos assistindo aqui, a maioria dos seus telespectadores são empresários. São. Mas seguramente deve ter uma ou outra dona de casa assistindo também. Com certeza. E se eu tenho um salário num valor, como é que eu vou gastar mais do que é o meu salário? O pequeno e microempresário que está nos assistindo, se o seu faturamento é num valor X, ele não pode ter despesas acima daquele valor. A conta é a mesma, vai ter problema. E é o que está acontecendo com o governo federal atualmente. Dentro disso que foi colocado, existem vários outros temas importantíssimos nesse artigo que você escreveu. Por exemplo, a melhoria da gestão pública. Você deu alguns exemplos de onde pode se cortar, mas, de uma forma geral, como é que o senhor vê o presente e o futuro dessa gestão? Eu vejo com muita preocupação. O governo atual não tem esse olhar, não tem esse viés de controle de gastos públicos. Já o era no período da Dilma. Via de regra, os governos de esquerda são governos que são gastadores. Eu me lembro muito bem que a Câmara dos Deputados, no governo passado, para dar um exemplo Sim, claro, bem pragmático, ela aprovou a privatização dos Correios. Os Correios é uma empresa que todos nós temos boas recordações, mas que se tornou uma empresa obsoleta, uma empresa completamente deficitária. Você sabe, né, Cury, eu fui ministro de Indústria e Comércio Exterior. Foi, sim. No governo de Michel Temer. Nós herdamos do governo da Dilma, o Correios com um déficit de 800 milhões por ano de prejuízo. Ao final do governo Temer, nós entregamos para o governo Bolsonaro com 500 milhões de lucro e o Bolsonaro entregou para o governo de Lula com 2 bilhões de lucro. Essa empresa entrou no processo de privatização, no programa de privatização elaborado pelo Temer, foi mantida no governo Bolsonaro e no ano de 2022 a Câmara dos Deputados aprovou a privatização e esse tema foi para o Senado. Mudou o governo, o Lula ganhou a eleição e pediu ao então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que deixasse a privatização dos Correios na prateleira, o que foi feito, infelizmente. Já no primeiro ano do governo Lula, em 2023, deste governo atual de Lula, o Correios voltou a dar prejuízo. Nesse ano, no primeiro trimestre, foi 1,7 bilhão de prejuízo. O PL, o patrimônio líquido dos Correios hoje, são de 6,2 bilhões de PL negativo. Como é que você vende uma empresa que tem um PL negativo de 6,2 bi? Para além disso, o governo tirou os Correios do programa de privatização. Quero dizer isso
E estou dizendo isso para dizer que 60% dessas despesas são com folha de pagamento. É um exemplo. Então, se essa empresa tem um prejuízo desse montante, quem vai colocar o dinheiro para cobrir esse prejuízo? É o Tesouro Nacional, é o dinheiro público. Isso é qualidade de despesa, uma péssima despesa, uma péssima qualidade de despesa. No seu artigo você também abordou o tema juros, taxa de juros. Qual a sua análise em relação a esse momento? Os juros, é preciso ter uma clareza maior sobre isso. Ninguém quer ter taxas de juros acima de 15%. Aliás, esse percentual e esse patamar sem precedentes na história do país. Todavia, para que o Banco Central consiga baixar a taxa de juros, o governo tem que mostrar que quer fazer reformas estruturantes e que quer controlar os gastos públicos. Aumentando imposto não é a solução. Portanto, eu só vejo uma redução substancial na taxa de juros se houver medidas estruturantes forem tomadas pelo governo federal, o que me parece não é o objetivo deles. Também se fala, além da reforma administrativa, a taxa de juros e a interface com o setor privado, no seu artigo. É importante, Cury, que as pessoas saibam que quem gera emprego e renda é o setor produtivo. Sim. O governo, seja ele federal, estadual e municipal, costumo dizer que se não atrapalhar, já ajuda. É bastante. Se ele puder ajudar, melhor ainda. É uma avenida inteira a favor do setor produtivo. É muito ruim esse discurso que foi trazido aí pelo governo, pelos seus marqueteiros, pelo pessoal da publicidade do governo, do nós contra eles. Na verdade, o país não é um país dividido de nós contra eles, é um país de todos. O empresariado precisa do trabalhador e o trabalhador precisa do empresário. Sim. O trabalhador precisa do emprego e o empresário precisa da mão de obra. Verdade. Então, na verdade, ao invés de ser um contra o outro, porque não existe essa luta de classes, tem que ser todos a favor de todos. Aquela máxima, não, um por todos e todos por um. Então, se não tiver empresário, não vai ter emprego. E se não tiver emprego, vai ter muito mais gente precisando de benefícios sociais. Nós não podemos deixar de perguntar agora, com tua experiência como ministro, deputado, enfim, com toda a expertise, advogado, com toda a sua carreira, a sua visão em relação à taxação do presidente Trump em relação ao Brasil. Está claro para mim que a motivação não é o Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro. O Trump tem outra motivação por trás. Talvez a decisão do Supremo sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. E não é bom. Não é bom porque vai prejudicar ambos os países, as empresas que aqui estão, como também os consumidores lá nos Estados Unidos de produtos importados do Brasil. Por outro lado, também o governo federal, a diplomacia do governo Lula está equivocada. O Lula é o único chefe de Estado do G20 que ainda não sentou com o Trump. O próprio Bolsonaro sentou com o Biden, mesmo tendo pensamentos antagônicos. Mesmo Lula tendo pensamento antagônico ao do Trump, considerando que é o presidente da maior economia do mundo, ele já deveria ter sentado com ele há muito tempo para fazer essa boa relação diplomática que o Brasil sempre teve com os Estados Unidos. Se eu pudesse resumir tudo, eu acho que o que você defende é o equilíbrio, o bom senso e a negociação acima de tudo, é isso? E uma negociação diplomática com pragmatismo. A diplomacia brasileira sempre foi reconhecida pelo seu pragmatismo. Marcos Pereira, nós queremos agradecer muito a sua participação, ao conhecimento acumulado, ao expertise e desejando que o bom senso e equilíbrio, a negociação prevaleça. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Se você quer ver outros grandes nomes, nos envie sugestões no Instagram. Ou se quiser nos enviar uma opinião e o que podemos melhorar, e até mesmo seus momentos favoritos do programa, nos siga e acompanhe o Simp.